cansado de uma semana longa, né? E aí com o relaxamento que essa casa maravilhosa faz, dá para dar uma descansadinha, a gente segura o sono, segura o estresse assim, naquele ponto assim, ó, vamos descansar até um ponto para prestar atenção depois, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro dos Espíritos, intitulei de Deus está no comando e coloco uma frasezinha aqui embaixo, acinzentada, bem discretinha, que é só para pensar, para levar essa pergunta para casa. Você realmente acredita que Deus está no comando? Porque dizer que acredita é uma coisa, acreditar é outra coisa. Então nós vamos ver que hoje, assim, o que está sendo dito hoje sobre Deus estar no comando é todo o conteúdo de O Livro dos Espíritos que eu começo a trabalhar com vocês agora. Pergunta do Livro dos Espíritos A 963. Todos os slides, eles foram ligeiramente adaptados das palavras lá que estão lá, então elas não estão super textuais, mas é esse o conteúdo. E eu coloquei algumas palavras marcadas garrafais em amarelo, que é para impactar um pouquinho mais dentro desse conteúdo. Por exemplo, neste: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Se eu perguntasse, antes de ler essa pergunta do Livro dos Espíritos, perguntasse para vocês assim: Deus se ocupa de uma parte da humanidade, outra parte não, se ocupa só dos seres humanos, mas não dos animais, ou se ocupa dos animais e não da natureza, se preocupa com a Terra, mas não dos outros planetas, como é que funciona? Eu acredito que, pela lógica, cada um de nós diria, né, ou de vocês, se eu perguntasse, diria: não, Deus se ocupa de tudo. Mas lembrem da primeira pergunta lá: será que a gente realmente acredita que Deus está no comando? Será que de fato nós acreditamos que Deus se ocupa de todos os seres que Ele criou? Será que nada efetivamente é tão pequeno que Deus não tenha que se preocupar ou que passe adiante sem observar, interferir ou haver leis que façam o controle daquela sua obra? Na verdade, aqui já está sendo respondido o que eu presumo que vocês responderiam se eu tivesse perguntado. Sim, Deus se ocupa de todos os seres e nada, absolutamente nada, escapa da sua bondade, portanto, do seu conhecimento, da sua ação, das suas leis, porque tudo que Deus toca tem bondade. E aí nós seguimos que é a mesma questão 693, em que se diz que Deus tem leis que regulam, de colocar regras, todas as ações. Se as violamos, a culpa é de quem? Nossa, quem violou? No direito existe uma expressão que se fala, por exemplo, a respeito das leis. Alguém aqui saberia qual é o artigo 8º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? Se tiver um advogado trabalhar nessa área, possivelmente saiba, mas de cor a gente não sabe. Agora, no direito a gente fala o conhecimento do homem médio. Significa dizer o seguinte, que a gente tem uma noção do que é correto. Nós temos uma noção do que é justo, do que está de acordo com as leis. A gente meio que sabe se está errando ou não. Então, com relação às leis de Deus, Ele criou as leis, Ele fez as leis atingirem a cada um dos seres que criou, e como essas leis regulam as nossas ações, nós acabamos tendo livre-arbítrio, e no livre-arbítrio nós fazemos o certo ou o errado, atendemos ou não atendemos o que essas leis dizem. Portanto, quando nós violamos as leis, a culpa é nossa, porque o homem médio, no caso do direito, ou o ser humano, que é o espírito que no momento está encarnado, ou o ser espiritual que está desencarnado, eles sabem, nós sabemos
sabemos de uma forma intuitiva, talvez, que o que é a lei cumprida e a lei não cumprida. Porque a gente sabe o que é bom para nós. Lembram que quando a gente estuda o Evangelho, lá explica que a gente sabe o que é para fazer para o outro, porque é o que a gente gostaria que fizesse para nós. Então, se eu sei que algo que eu faça para o outro é algo ruim, que eu não gostaria que me fizessem, é óbvio que isso está violando uma lei divina. Uma forma simplista, talvez, até de dizer, mas que muita gente não presta atenção. E aí, continua a pergunta do Livro dos Espíritos, ou melhor, a resposta da questão de Kardec. Quando o homem comete um excesso, Deus não chega e diz assim, aí ó, você é comilão, é glutão e eu vou punir você por causa disso. Não é assim que a coisa funciona. Deus traçou limites. Vejam as frases, as palavras em amarelo. Então, na anterior, ele diz regular, quer dizer, dar regras, dar noções para nós do que é certo e do que é errado pelas leis, e também que se a gente violar, consequência, porque a culpa é nossa, a consequência também é nossa. E aqui fala de consequência, fala de limite. Então, Deus traçou um limite e vai mencionar o quê? As doenças como uma referência. Não sou eu que estou falando em 2022 após uma pandemia. É Kardec falando lá em 1800 e alguma coisa. Lá já se falava, porque a vida da humanidade inteira teve doença como referência. A gente sempre passou por situações difíceis. E aqui ele usa como exemplo. Então, as doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Que excessos? Ali no slide anterior se falou, por exemplo, Deus não chega para o glutão, para o guloso, para o comilão, né? E diz assim, eu vou te punir por causa disso. Mas o glutão, o comilão, o guloso vai ter problemas digestivos, vai ter problemas de diabetes, vai ter problemas de peso, vai ter problemas... Eu não sou médica, então eu poderia falar tudo menos o que é certo. Mas o fato é que a pessoa construirá uma doença. A pessoa tem vícios. Vamos supor, fuma demais. É natural se imaginar que uma pessoa que exceda, maltrate a própria saúde através de um vício, vai ter consequências. E entre essas consequências poderá haver até mesmo a morte. Não só a doença, mas a morte também. E veja, quando a gente fala de limite violado, consequência dos excessos ser a doença e a morte, nós estamos dizendo que toda punição que acontece na nossa vida, que é a consequência, ela é causada porque houve uma violação da lei. E as leis de Deus, elas não são punitivas. Não é Deus, eu repito, que aponta o dedo e diz, eu vou te punir porque você violou as leis. Somos nós que violamos as leis, decidimos isso através do nosso livre-arbítrio, por consequência, nós temos resultados que podem passar, no caso dos excessos, pela doença e pela morte. E aí, frise-se, tudo acontece da mesma forma. Tudo. Então, pode ser que aqui neste salão ou nos acompanhando online, tenha alguém que diz, mas graças a Deus, eu não sou doente, eu nunca fiquei doente, eu tenho uma vida regrada e está tudo ok na minha vida. Mas nem todos nós somos perfeitos. Aliás, eu não conheço ninguém perfeito. Eu posso falar por mim, que passo longe da perfeição. Eu sei que por mais esforço que a gente faz, que nós façamos, nós temos imperfeições, porque estamos transitando de mundos primitivos para esse tipo de expiação para regeneração, caminhando para mundos felizes. Por quê? Porque estamos como crianças na escola, aprendendo, amadurecendo, testando, tropeçando, caindo, levantando. É isso que está acontecendo conosco. Então, não existe ninguém perfeito. Então, uma pessoa que diga assim, eu não tenho nenhum problema de saúde, está tudo ok comigo, ainda assim terá algum problema, porque somos imperfeitos. Então, a violação das leis divinas pode acontecer em qualquer aspecto
aspecto, em qualquer coisa que nós façamos na existência. E mais, todas essas violações, não importa em que área, causarão consequências, tá certo? Aí, nessa questão 963, Kardec faz um bom comentário depois. Os comentários de Kardec são comentários que ele entende, que vem para elucidar um pouco mais as respostas dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele é feito como? O Kardec faz uma pergunta, compilou respostas dos Espíritos que vieram por vários médios de vários locais e disse, opa, essa é a resposta, fulano de tal cidade disse, ciclano de tal estado disse, Beltrano de tal país também falou, então essa resposta é verdadeira. Ainda assim, em alguns momentos, Kardec entende que precisa desenvolver um pouco mais e ele prefere comentar, e é isso que acontece aqui, nessa questão que a gente acabou de analisar. Então, ele diz, todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Ok, isso a gente já sabe, porque não só pela lógica, mas eu também acabei de falar da questão do Livro dos Espíritos que Kardec comenta. Então ele diz, tudo é submetido. Ah, mas será que o trabalho que deu para a Vânia montar junto aqui com o pessoal da casa, o data show e arranjar o computador e decisão da... Gente, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que todas as coisas estão regidas pelas leis de Deus, em relação, não que as coisas existam fora da lei, mas se eu empurrar o data show para o chão, o que existe? Uma lei de gravidade que vai derrubar e vai... Mas eu não estou falando desses detalhes assim, nós estamos falando que de todas as coisas que importam, neste momento. Neste momento estamos falando, tudo está submetido, todas as nossas ações que importam, tudo. E às vezes a gente não pode chegar ao ponto de dizer assim, será que eu desmarcar a palestra é uma questão minha, será que importa? Impacta na vida dos outros? Impacta, então importa. Isso tem regras? Tem regras. Quais são as regras? As regras de Deus. Qual é a motivação? Quais são as questões que envolvem as nossas decisões? Não tem nenhuma das nossas ações que não esteja submetida às leis de Deus, e isso se estende até a mais insignificante delas. Até a mais insignificante delas. E os atos, por mais insignificantes, por menores que sejam, por mais que a gente ache que não tenha sido impactante em nada, ainda assim pode ter sido uma violação das leis de Deus. Ou, inversamente, o cumprimento de uma lei de Deus. E tem uma pequena alegoriazinha que eu gosto de vez em quando de contar, que passa muito longe da nossa realidade, mas é interessante pelo raciocínio, de que um homem muito mau, ele fazia maldade o tempo todo. Era um cara que não tinha amigos, ele era sempre cruel, ele era sempre malvado, enfim, ele fazia tudo que podia de errado. E aí, quando ele morre, ele vai para um lugar ruim. Não estamos falando de céu e de inferno aqui nesse momento, mas ele foi para um lugar ruim que se parecia com um poço profundo, completamente escuro, que ele não via absolutamente nada e sozinho. Um homem que não construiu relações, que não teve afetos, que faziam mal para todas as pessoas. E aí, depois de um tempo lá naquele lugar escondido, ele começa a pedir que se Deus escutasse ele e tirasse ele daquele lugar, que ele modificaria, que ele pararia de ser um homem mau, egoísta, como ele era daquela forma. E aí, de repente aparece um brilhozinho, sei lá como, parece ele vê a forma de um anjo, e esse anjo diz para ele assim, se você lembrar, se recordar de um só evento, de um só momento em que você não tenha sido egoísta, nós vamos te tirar daqui. E o que ele faz? Ele pensa, é difícil, não acha nada, porque ele sempre foi mal por causa do seu egoísmo. De repente ele se lembra que um dia, caminhando por uma estradinha assim, cheia de pedras, assim, ele estava indo, quando ele olha para o chão, ele está com o
foi com tudo para pisar. Quando ele põe o pé no chão, o cantinho do pé assim que fica erguido para descer na aranha, ele fala, tadinha, não fez nada, deixa ela viver. E aí, ele conta isso pro anjo, o que acontece imediatamente? Ele começa a ver uma teia de aranha, uma aranha descendo com uma teia do, sei lá, que teto que tinha lá, porque era tudo escuro, não dava pra ver. Vai descendo, 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 e aí o anjo diz pra ele, pode subir e ir embora. Você está salvo, por causa daquele momento dele. E aí, para fechar a história, o homem começa a subir, para surpresa dele, quando ele está uns 2 metros assim do chão, ele começa a ver outras pessoas que estavam lá e ele não via, e começaram a se agarrar naquela teia, agora uma corda, vamos dizer assim, para subir com ele. Em vez de subir e deixar os outros subirem, o que ele faz? Para e começa a chutar as pessoas para que elas caiam. E aí, nesse momento, a teia rompe, quebra e ele fica lá embaixo com todos os outros. Por que eu contei essa história? Não há nenhuma ação, por mais insignificante que pareça, que deixará de ter impacto na nossa vida, que pode ser uma violação das leis de Deus ou o cumprimento delas. Essa parte do cumprimento eu estou dizendo por uma consequência do raciocínio. E aí Kardec continua, se nós sofremos as consequências da violação das leis divinas, então de quem nós devemos nos queixar? De Deus que nos está punindo? Lembrando que Deus não chega e aponta o dedo e pune, mas é a consequência de violarmos as leis? É a Deus? Ao nosso anjo de guarda que não nos orientou, que não nos segurou a mão antes do gesto terrível que cometemos, não nos amarrou a boca antes que falássemos alguma coisa horrorosa? Será que a eles nós vamos culpar? Nós vamos culpar quem? Os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos? Não, nós vamos culpar a nós mesmos, nos queixar de nós mesmos. Tanto que existe uma questão dizendo assim, fulano me decepcionou. Será que a maioria das pessoas fala assim? Ou vocês já perceberam que muita gente fala assim, eu me decepcionei com fulano? Porque a pessoa não decepciona a gente, ninguém decepciona a gente. A gente que tem uma expectativa, mas é a vida dele, com as decisões dele. Eu tenho expectativa, então eu me decepciono com as minhas expectativas em cima do outro. E é mais ou menos assim que a gente vai levando. Não são os outros os responsáveis pelos nossos erros. Nós somos, como diz aqui, os autores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. E esse futuro, claro, está dizendo do além, mas também está dizendo do nosso futuro daqui a pouco, amanhã, daqui a alguns anos. E aí Kardec conta uma pequena alegoria, uma pequena parábola que eu também dei uma enxugadinha aí, mas que basicamente é isso aqui. Um pai dá ao filho educação e instrução. Maravilha. E junto com a educação e a instrução, ele cede um campo para que ele plante. Sei lá, uma chácara, um sítio, uma fazenda, não sei que tamanho tinha aqui. Esse campo tem que ser arado, trabalhado, plantado, etc. Então, o que o pai faz? Ele dá educação, dá instrução e diz a regra para tratar daquele campo. Ensina ao filho, tem que fazer tal coisa. Esta é a regra. E aí, também entrega os instrumentos para que o filho consiga trabalhar aquela terra. E aí, desta forma, ele vai tornar o campo fértil, arou, semeou, adubou, sei lá qual é a ordem que ele fez lá, mas ele tinha que fazer, que era a regra. E aí, tornaria, fazendo isso, o campo fértil, portanto, produtivo. E quando um terreno produz, alimenta aquele que cuidou dele. Concorda comigo? Então, essa é a história de Kardec. Só que o pai alerta o filho e diz, se você seguir a regra, vai produzir, é um campo fértil, só tem que ser trabalhado com os instrumentos e a regra que eu te dei. E quando você estiver mais idoso, lá na terceira idade, lá na velhice, que estiver fraco, você vai ter condições de sobrevivência. Mas se você não seguir as regras e não fizer isso, e olha que eu te dei instrução, eu te dei educação, você tem capacidade de compreensão.
você vai acabar morrendo de fome, porque o terreno não vai render aquilo que você necessita. E aí, dá liberdade para o filho. Porque os filhos crescem, eles têm que andar sozinhos e o filho tem que ser livre para decidir o que vai fazer. Aí, o que acontece? Kardec faz uma pergunta. Não é verdade que o campo produzirá? Vai plantar milho, trigo, soja, cana, sei lá o que, batatas, tomate, cenoura, sei lá. E na razão da proporção de cuidados, de todos os comportamentos que do dono da terra, teve com relação àquele terreno, àquele campo, claro, produz tanto mais quanto mais cuidado dentro das regras. Quanto melhor uso ele faça do conhecimento da instrução para produzir aquela terra, fazer produzir. E que, se por acaso ele tiver negligência, se houver hoje eu arei hoje, amanhã eu não preciso, já catei os matinhos hoje, amanhã eu não preciso, eu já semei hoje e molhei, eu só vou molhar mês que vem, é claro que vai haver um prejuízo. E o prejuízo é o quê? Não tem o que colher, porque não cuidou daquilo que recebeu, não fez bom uso da educação, da instrução, das regras recebidas com orientações e dos instrumentos. Portanto, diz Kardec, na velhice o filho será feliz ou infeliz conforme ele tenha obedecido às orientações do pai. Mas daí Kardec dá o exemplo e puxa para falar do que nos importa sobre Deus. Deus, nós chamamos Deus de Pai. E Ele quer comparar Deus com este Pai que deu todas essas instruções ao filho no campo, mas Ele diz o seguinte, que Deus é muito mais previdente. Ele prevê com cuidado o que vai acontecer. Ele diz, bom, pode ser que os meus filhos sejam rebeldes, relapsos, descuidados, preguiçosos, tenham falta de vontade. Então o que eu vou fazer? Ele vai advertir, ou seja, ele vai chamar-nos a atenção, nos fazer lembrar dos nossos compromissos, fazer lembrar das regras todo o tempo. E que mais que ele faz? Se nós fazemos o bem ou mal, nós somos chamados à atenção. Como que somos chamados à atenção? Conhece uma palavrinha de 3 letras que começa com D e termina com R? Dor. Porque a dor tem sido a grande educadora daqueles que não escolhem o amor. Então, Deus adverte de muitas formas, mas como nós arcamos com as consequências, é claro que a consequência de um ato mau não pode ser o prazer, a alegria, a bondade, o amor e a paz, por exemplo. Então, ele vai fazer mais. Como Deus é previdente, ele faz mais. Ele vai enviar espíritos que nos inspiram. Quem são esses espíritos? Podem ser os grandes missionários, como a mensagem do próprio Cristo e outros grandes missionários e trabalhadores. Pode ser pessoas que tenham valores morais, que sejam impactantes na nossa vida. Hoje com a internet a gente tem tanta gente que a gente gosta de seguir no Instagram, seguir no YouTube, acompanhar o trabalho, porque são pessoas que passam valores para nós, não é? São pessoas que acabam falando sob inspiração de Deus para nos ajudar, mas existem os espíritos também. Começa pelo nosso mentor, nosso anjo de guarda, tem os espíritos familiares que querem nos ajudar, os espíritos simpáticos à nossa causa, aos nossos objetivos, à nossa história, todos eles, mas o que acontece? Entra por aqui, sai por aqui, a gente não escuta. Vocês já ouviram uma expressão que principalmente os mais antigos costumavam falar? Minha mãe fala, agora parou de falar, mas assim, falava muito assim, estou aqui pensando com os meus botões. Na verdade, ela está falando com alguém, falando com ela mesma, sim, provavelmente, mas quem diz que a gente não está conversando com o nosso mentor, que naquele momento nos alerta de alguma coisa, nos inspira a tomar uma decisão diferente, a ter uma conduta mais adequada, a nos arrependermos de determinados erros, a corrigirmos. E aí, Kardec, e tudo isso é a explicação de Kardec para aquele primeiro momento. Deus dá ao homem um recurso. Então, além de Deus prever os nossos problemas, além de Deus dar-nos a dor e os estímulos para
que a gente faça as coisas certas através de advertências quando erramos, além de nos dar os espíritos e todos aqueles encarnados ou desencarnados que passam pelo nosso caminho, dando alertas, dizendo assim, vamos fazer diferente, ele ainda nos dá um recurso extra, que muita gente infelizmente não acredita. Mas é irrelevante acreditar ou não. O fato é que o recurso existe e é uma lei de reencarnação, meio de fazermos seguir novas existências, ou seja, o aluno foi relapso na escola, não passou, ele vai repetir de ano, ou seja, ele volta para a escola, ele cumpre o ano novamente. Nós voltamos à escola da vida quando não conseguimos aprender e modificar o suficiente das nossas existências. Então, pela reencarnação, vejam as palavrinhas. O recurso da reencarnação através de novas oportunidades, de novas existências para que possamos reparar, corrigir, consertar, fazer de forma correta aquilo que no passado foi nosso engano, nosso erro, nosso tropeço. Então nós temos oportunidades. Ok. Tem gente que pode pensar assim, mas eu vou ficar preguiçosa se eu acreditar em reencarnação, porque eu deixo para outra, né? Mas é tanto sofrimento inútil, é tanta dor inútil que a gente consegue carregar na própria vida, quando a gente empurra com a barriga aquilo que podia ter feito, que não tem graça. Então a gente vai aproveitar o melhor possível. A gente tem que aproveitar o melhor possível, mas também não pode ficar lamuriando, tipo, nossa, eu fiz um erro gravíssimo há X tempos atrás, e eu não posso mais viver, só posso me culpar, só posso me arrepender, porque eu não consigo corrigir aquilo. Não, aquilo você não corrige, mas você se corrige com novas condutas nesta vida e em outras oportunidades. E em outras oportunidades você pode até mesmo devolver aquilo que você tirou, consertar aquilo que você estragou. Então, enquanto o filho do homem do campo, ele vai perder ou aproveitar a oportunidade e acabou por aí, para nós espíritos a gente tem sempre uma nova oportunidade. Pode ser uma nova oportunidade um pouco mais difícil, mas sempre teremos uma nova oportunidade. E aí já estamos na pergunta 984. A resposta para a pergunta de Kardec, porque eu compilei com a resposta, né, era melhor, as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, toda essa confusão que a gente fala que a vida é tão difícil, tem amargura, tem medo, tem problema de saúde, tem dificuldade financeira, etc. Elas são provas impostas por Deus ou escolhidas. Deus impõe ou a gente escolhe. Impõe como? Eu não tenho capacidade moral de escolher a minha próxima encarnação. Por N razões eu sou muito atrasada ainda. Então Deus diz, não, o seu aprendizado vai ser dessa forma. É Deus que aparece na minha frente? Não, eu vou lá do outro lado da encarnação, lá no mundo espiritual, falar com o meu anjo de guarda. A gente vai conversar sobre a necessidade de passar por determinadas experiências. Se for um espírito muito atrasado, nem conversa, tem que nascer aí mesmo. Mas nós, quando temos um determinado grau evolutivo, nós conseguimos já negociar. Então, algumas provas eu posso passar por elas por escolha minha. Quais são as coisas que eu quero viver, que eu posso viver, para que a minha vida, meu eu espiritual, possa progredir. E aí ele fala aqui, das provas, mas também a gente escolhe antes e expiação cometidas durante a existência. E aí a gente vem nas duas palavrinhas mágicas, provas e expiações, que quando a gente diz assim, qual é o grau evolutivo do planeta que a gente mora, Terra? É um planeta de provas e expiações. O que a gente está dizendo? Em relação às provas, provas são os testes que avaliam o nosso progresso. E expiações, os resultados das faltas cometidas pelo uso errado do livre-arbítrio. Vamos traduzir? Se eu errei com alguém, ou vocês, ou todos nós como coletividade erramos, nós mexemos com a lei divina e por consequência nós vamos receber a lei de retorno. Se eu fiz o mal, recebo o mal. Isso é expiação, grosso modo falando. Agora, eu digo, olha, eu já entendi que fui egoísta ou fui tal coisa, eu quero passar por uma experiência que mostre para mim a tentação de eu fazer de novo. Eu já sei que está errado.
Eu já aprendi que aquilo não se deve fazer. Eu já, em alguns casos, pode até ter corrigido o erro, passado pela expiação. Mas eu quero ser testado. Prova. E aí eu passo pela experiência e posso ou não resistir. Se eu resistir, maravilha, próximo degrau da evolução, próximo degrau de aprendizado. Se eu falhei, o que acontece? Deus me dá uma nova chance. Vai doer um pouquinho? Sempre dói um pouquinho mais quando a gente erra de novo, mas a gente receberá outra chance. Jamais uma infração às leis de Deus fica impune. Desde o começo, Kardec e os Espíritos estão dizendo isso. Nada escapa às leis divinas, não há nada nem insignificante que escape a essas leis. Jamais qualquer, abre aspas, pecado que tenhamos cometido vai ficar impune. Principalmente, não só às leis divinas, mas também, sobretudo, às leis de justiça. Porque a justiça é a coisa mais presente que a gente quer na vida da gente. Eu quero que vocês me tratem de forma justa. E eu tenho a obrigação de tratar os outros de forma justa. E isso vale, a lei de justiça é muito mais ampla do que esse exemplo, mas é isso. Mas, ok, tem coisas que são punições que não acontecem aqui. Puxa, quantas pessoas a gente olha para fora, na vida pessoal, lá em Brasília ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente diz assim, cara, essa pessoa tinha que ser punida, mas não foi punida, ou não foi punido. Por quê? O que acontece? Está livre? Não está livre, gente. Por isso que Jesus fala que a gente tem que amar os inimigos de misericórdia, porque a gente agregar o nosso ódio, a nossa raiva a alguém que já vai ser punido gravemente pelos graves erros que cometeram, é óbvio que a gente não pode agregar mais isso. Além do mais, a gente se macula espiritualmente, se mancha espiritualmente se nós fizermos isso. Então, de alguma forma, errou, vai pagar. Tem jeito de pagar com amor, e tem jeito de pagar com dor, e tem jeito de pagar com trabalho, que pode ser pela dor ou pelo amor. Então, vamos escolher o amor, vamos escolher os caminhos mais suaves, né? Por isso, aquele que é justo aos nossos olhos, e aqui é legal, lá na 984, que a gente vê uma pessoa, poxa, mas essa pessoa nunca fez nada de mal, não fez mal para uma mosca. A gente não fala coisa assim? Fala, como que sofre tanto? Como, gente, que sofre tanto? Se não foi nesta vida, quando foi? Em algum momento do passado, errou, está espiando. Ou, em algum momento do passado, errou, compreendeu e disse, eu quero ser testado para passar por essa experiência de uma forma que mostre que eu não vou mais recair nos mesmos erros. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, claro que a gente tem que sentir amor e misericórdia. Mas a gente não pode sentir que aquela pessoa é uma vítima inocente. Aqui na Terra não tem vítima inocente. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é consequência. Por que eu trouxe justamente esse trecho da 985? Para já nos encaminhando para o final. Para dizer o seguinte, se nós estamos aqui lutando para aprimorar, se nós acreditamos na reencarnação como a continuidade das nossas existências na Terra, que é a escola, e se nós estamos num mundo ainda tão grosseiro, para onde iremos quando nos aprimorarmos? Aqui no tempo de Kardec, lá no final do século XIX, e os espíritos diziam, nós, como consequência da nossa melhora, é que nós iremos para um mundo menos grosseiro. Se nós vivemos no mundo de expiações, iremos para um mundo de regeneração. Alguém pode dar um salto para o mundo feliz? Até pode, mas assim é meio difícil para nós, mas existe, tá? Mas a gente tem tendência a irmos para o mundo da regeneração. Então, aqui nesse tempo de Kardec, já se falava que havia chegado o tempo da transição planetária. Muitas passagens dão a entender isso. E eu sempre digo que o mundo, a Terra já é um mundo de regeneração. Mas a humanidade ainda não regenerou, e nós estamos aqui nos batendo como joio e trigo, decidindo se eu quero ser o grão que alimenta ou o grão que envenena, e aí eu estou todo mundo escancarando aquilo que pensa, que sente e que quer fazer, e aí nós estamos chegando naquele ponto em, peraí, se eu mostrar que sou já uma pessoa regenerada, será que eu
tenho que ir para outro mundo, nós chegamos no ponto da Terra em que quem regenerar ficará aqui. Essa que é a consequência que eu queria que vocês, a conclusão que eu queria que vocês pensassem no final da nossa conversa. Sim, está difícil, o mundo é de expiação, nós somos imperfeitos, nós sofremos, está difícil nós acertarmos tudo, mas existe Deus que está no comando e nós cremos. Eu perguntei no começo, vocês disseram sim, a gente acredita. Eu e vocês, nós acreditamos que Deus está no comando, de verdade. Nós temos certeza e convicção de que existem leis que regem tudo, todos os atos, todos os pensamentos. Não existe nada que escape às leis divinas. Se nós estamos melhorando, a consequência da nossa melhoria, da nossa purificação é ser promovido de mundo, porque o mundo tem que comportar os espíritos, a categoria dos espíritos. E se a Terra é um mundo que está em vias de regenerar-se com a sua humanidade, eu quero ficar aqui. Mas o planeta está tão difícil. Sim, mas qualquer reforma é difícil. Sim, eu quero. E vocês têm que querer estar aqui. Porque quem vai sair daqui é inverteu. Inverteu. Quem vai sair daqui vai para um mundo inferior. Porque são aqueles que não estão aceitando a regeneração. E quando passar pela mente de vocês, como passa pela minha? Porque eu até venho rezando sempre. Quando eu vou fazer palestra, eu venho rezando no carro, conversando com Deus e com o meu anjo da guarda. Eu disse, olha, racionalmente eu compreendo. De conhecimento eu sei. Mas o meu coração às vezes não entende por quê que tantas pessoas boas estão partindo, sendo já um mundo prestes a se regenerar, e tanta gente má ainda está aqui. E aí você tem que voltar com a consciência focada no conhecimento racional, diz assim, quem precisa da escola é quem já foi aprovado, quem já sabe tudo. Quem precisa da prisão é o cara que já pagou as suas dívidas, que está livre das suas punições. Quem precisa do hospital é a pessoa que está curada. Então tá tudo certo, porque a bagunça que a gente está vendo nesse planeta é a bagunça que a gente construiu em N vidas, em muito tempo de história, e que a gente está tendo que agora ajeitar através de uma grande reforma moral. E aqui a gente está numa grande reforma moral com dois times principais, porque existem gradações, mas dois times principais, que é o time dos que querem mudar e o time daqueles que não querem mudar. Então a gente vai ter que continuar reformando a Terra. À medida que os espíritos se purificam, eles vão encarnando em mundos mais perfeitos, e eu acabei de dizer que a Terra chegou no ponto de inverter. Quem sai daqui são os imperfeitos. E a gente vai seguir nesse processo evolutivo reencarnatório até que tenhamos nos despojado de tudo que é materialidade que nós possamos carregar, e tenhamos nos livrado de todas as imperfeições morais e tenhamos desenvolvido a nossa inteligência até um dia que a gente será puro e não precisaremos mais encarnar. O mais legal é que quando a gente imagina espírito puro, a gente imagina assim, o nosso exemplo maior é de Jesus. E aí quando a gente chega e imagina, a gente fica pensando assim, um dia eu serei bom para construir mundos, governar mundos, sei lá, fazer o que pelo universo. Mas a gente pode trabalhar desde agora. Desde agora a gente pode fazer alguma coisa pelo nosso desenvolvimento e pelo desenvolvimento do nosso próximo. Então todos nós que somos bons, nós já somos bons, imperfeitos, mas nós já somos bons, nós temos que nos unir. O que dá para fazer no primeiro momento? Aumentar a vigilância do pensamento, das ações, aumentar a prece e a vibração para que a concretização da regeneração nesse planeta aconteça. E por favor, vamos todos tentar trabalhar para que a gente não acrescente ódio naquilo que já fervilha ódio, para que a gente não agregue mais sofrimento, rancor e dor, seja por palavras, por ações ou por pensamentos, naquilo que já carrega tudo isso.
A gente tem crianças nascendo, e o meu marido uma vez me falou isso há muitos anos, e ele me disse, ele sempre repete, eu sempre lembro. Ele diz, cada vez que ele vê uma mulher grávida, ele diz assim, Deus ainda tem esperança em nós, porque Deus está mandando mais Espírito aqui para baixo. Então, a gente nasceu, as crianças estão nascendo, a pandemia que causou tanto pânico está aí cheio de frutinhos. Muitas crianças já nasceram e estão se encaminhando para descer aqui. A gente precisa colaborar com Deus se a gente quer que realmente vivamos o que o livro 4 do Evangelho, do Livro dos Espíritos fala, que é as esperanças e consolações que Deus nos dá, e que a gente possa ter direito a tudo isso aqui na Terra e no futuro. E eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade que a casa, o Centro Espírita Leão Denis Janino me deu. Eu agradeço, eu fico muito feliz de vir aqui, espero que Deus abençoe vocês, que alguma coisa que eu possa ter trazido através das palavras de Kardec possa ser carregada com vocês, e que a energia de muito amor, de muita fé, de muita convicção de que Deus está no comando, vá com vocês e seja distribuída por aí. Que Deus abençoe, que assim seja. Muito obrigada.